Olá meninos, bom dia, tudo bem? Professora Célia, vamos lá para mais uma aula de História, módulo 9, página 143, ok? Na primeira página da apostila de vocês, tá escrito assim, ó, uma viagem pela América. Então nós vamos falar de quem? Astecas, maias e incas. Aí tem 4 atividades que eu quero que vocês respondam depois. Descreva as atividades representadas nessas sequências de imagem. Então, vocês vão observar, lá na imagem tem algumas pessoas que estão plantando e cultivando o milho, tá? E aí tem algumas perguntas que fazem referência à nossa agricultura atual, ok? Então, assim, eu quero que vocês observem toda a apostila, é para vocês fazerem o módulo 9, tá? A partir dessa página 143, e daí a prof vai explicar e nós iremos fazer as atividades, ok? Então, vamos lá. Quando nós falamos dessa viagem pela América, nós lembramos do último exercício que foi sobre os povos nativos. Quais povos nativos? Justamente aqui do nosso país. Então, a gente estava falando dos indígenas, né? Dos povos nativos brasileiros ou mais situados aqui na América do Sul. E nós vamos perceber ao longo desse módulo 9 que havia 2 tipos de organização, tá? Essa organização, a primeira, era uma organização igualitária, tá lá na página 144, antes de a gente começar a falar dos povos maias. Como que era essa organização igualitária? Eles viviam de uma forma que era coletiva, tinha a caça, tinha a pesca, a agricultura, eles viviam em pequenos grupos, todas as decisões que tinham que ser tomadas eram tomadas de forma coletiva, tá? Então, essa era a forma de organização igualitária, que vem de igualdade, todas as pessoas tinham todos os direitos, bem diferente do que a gente observa nessa imagem aqui, ó, tá? Então, essa forma de organização igualitária era também dos povos pré-colombianos, e a prof vai explicar por que pré-colombiano, tá? E aí a gente vai entender uma outra forma que é hierarquizada. O que é hierarquia? Hierarquia é quando sempre tem uma pessoa que está no topo, aquela que manda, tá? Mas vamos falar sobre o que é essa questão dos povos pré-colombianos que a prof já tinha começado a explicar na outra aula. No ano de 1492, chega uma pessoa aqui muito importante. Quem será que se lembra daquilo que a prof tinha falado na última aula? Quem será? Foi Cristóvão Colombo. Então, Cristóvão Colombo chegou no continente americano, era um europeu, no ano de 1492. Mas quando ele chegou aqui, já existia pessoas que já moravam aqui, não só na América do Sul, mas na América Central e na América do Norte. E é justamente esses povos que nós iremos estudar. A gente já começou a falar sobre os povos nativos, que eram chamados de indígenas, que foi por Pedro Álvares Cabral que descobriu, mas só que agora a gente vai falar sobre outros povos, que eram os maias, os astecas e os incas, tá? Então, 2 formas de organização. A primeira é igualitária e a segunda hierarquizada. A igualitária também era do povo pré-colombiano, porém eles viviam em pequenos grupos, tá? Todos eles viviam de forma igual. Já a sociedade hierarquizada, a gente vai entender aqui, ó. Quem que está no topo da pirâmide? O soberano. Então, entende-se que quem está no topo da pirâmide é aquele que manda em todos os demais, ok? Então, ó, se a gente começar a pirâmide ao inverso, de cima para baixo, nós vamos entender que o soberano, ele manda tanto na corte, que eram os guerreiros, os sacerdotes, ele também manda nos nobres, olha só os nobres aqui, tá? Ele também manda nos artesãos, os mercadores. Quem que eram os mercadores? Eram aqueles que vendiam, tá? E ele também manda nos escravos. Como que poderia uma pessoa se tornar escravo? Ou como que um cidadão livre se tornava escravo? Ele poderia ser escravo a partir do que? Se ele fosse prisioneiro de guerra ou por dívida, tá?
entender mais quem que eram esses povos maias. Vamos falar o seguinte, olha só. Os maias, eles não tiveram contato com os europeus, com os espanhóis. Eles não chegaram a ter contato com eles. Como que era a economia deles? O que que eles viviam? Eles praticavam agricultura. Agricultura do quê? Milho e cacau. Lembrando que o milho era sagrado para eles e o cacau também, tá? E a questão da política, como que era a organização desse povo aqui, desses maias? Eles nunca formaram um império unificado. Então, assim, eles não tinham o imperador, ele tinha um soberano, tá? Mas, professora, como que a gente pode ter certeza de tudo isso daqui, sendo que eles não tiveram contato com os espanhóis? No ano de 1492, quando os espanhóis chegaram aqui no nosso continente, esse povo já tinha sido extinto, já tinha, havia sumido eles, a população deles. Mas havia vestígios. Nós, no sexto ano, nós estamos aprendendo, desde o primeiro dia de aula, que a gente estuda a história através de vestígios, através de pesquisa, através de estudo. E aí a gente vai ver o quê? Que vários vestígios foram encontrados desses povos maias, tá bom? E qual que seria a localização? Aonde que esse povo morava? Ele se encontrava justamente na península de Yucatán, que é onde fica Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras e México, tá? A sociedade deles, lembra que a prof falou, é hierarquizada, justamente isso aqui, ó. Tem um chefe maior, tem um soberano, tem aquele que manda nos demais. Isso é uma sociedade hierarquizada, tá? Como que era a cultura deles? Eles eram politeístas, ele acreditava em vários deuses, tá? Eles acreditavam e eles faziam um sacrifício humano. Isso. Difícil de entender e aceitar isso, né? Mas eles acreditavam que se eles fizessem um sacrifício humano, eles recebiam uma energia vital, eles recebiam força, tá? Eles acreditavam e eles já tinham desenvolvido um calendário de 365 dias e a escrita dele era parecida, era em forma de desenho, tá? Era pictográfica o nome da escrita deles, tá? E por volta de 900 anos, os maias abandonaram suas cidades e assim, 900 anos de quando? Depois de Cristo, tá? Então assim, a gente imagina assim, nossa, então eles desapareceram, por quê? Qual foi o motivo? E quando? Foi 900 anos depois de Cristo, do nosso calendário cristão, então faz bastante tempo, né? E qual que seria o motivo? A teoria mais aceita é que foi por algum desastre ambiental ou por uma chuva, por um desastre climático, ou por excesso de chuva, ou por falta de chuva, e aí fez com que eles ficassem sem alimentos, ou um frio muito intenso. Alguns historiadores ainda falam que foi briga entre eles acabaram destruindo uma tribo com a outra, eles acabaram brigando entre si, certo? Então assim, essa aqui é a sociedade maia. Lá na apostila de vocês tem bem mais características falando sobre eles. Observem a forma que eles viviam, como que era essa sociedade, tá? Para vocês observarem a questão das atividades lá depois, certo? E aí também tem a questão da mitologia, se eles eram politeístas, eles acreditavam na mitologia. E lá na página 145 tem a mitologia maia, que a deusa que eles acreditavam era a serpente emplumada, tá? E tem um exercício na página 146 para vocês fazerem essa atividade. Lembrando que o milho para eles era muito importante, certo? Agora nós vamos para os povos astecas. Esses astecas, eles tiveram contato com os espanhóis, tá? Então, assim, aonde que eles viviam? Atualmente, onde é o México hoje. Qual que era a economia deles? Era agricultura com base em alimento e tudo mais. Lá na apostila está bem especificado e vocês só acrescentem depois naquilo que a prof está falando, tá? Era uma sociedade hierarquizada também
dessa forma aqui, ó. Quem que estava lá em cima? O imperador. Lembra que a prof falou que os maias não tinham um império centralizado? Aqui já tem. Aqui a gente percebe aqui, ó, que tem um imperador, era aquele que mandava, era aquele que ele tinha como se fosse uma monarquia absoluta, teocrática. O que era isso? Todas essas pessoas aqui, ó, acreditavam que o imperador era um deus. Então, além dele ser o imperador, além dele governar, ele também tinha função religiosa, tá? Da mesma forma, o imperador que estava aqui na ponta, ele tinha poder sobre os demais. Olha só, abaixo dele estava quem? A nobreza, os sacerdotes que auxiliava ele, mas lembrando que era ele que mandava em tudo, os comerciantes, os artesãos e os escravos, que eram aqueles escravizados, certo? A principal cidade deles era Tenochtitlan, tá? Conforme a prof falou, era visto como um deus, um imperador, tá? Eles eram politeístas e eles acreditavam também em sacrifícios humanos. A escrita era parecida com a dos povos maias, que era pictográfica. Eles acreditavam também, eles seguiam um calendário de 365 dias, certo? E assim, e eram politeístas também. E eles eram politeístas a ponto de acreditar que o próprio imperador era visto como um deus, era um deus também, certo? E esse povo, esses povos, eles chegaram a ter contato com os espanhóis, e quem fez com que essa sociedade fosse destruída foi Hernán Cortés, ok? E assim, todos eles tiveram muita influência na questão da matemática, da astronomia, da arquitetura. Vocês vão perceber, tem uma atividade nas próximas imagens do slide, que a prof colocou várias cidades importantes para esses povos, e uma das atividades é para vocês pesquisarem, tá bom? E agora nós vamos para os Incas. Também os Incas é uma sociedade hierarquizada, tá? Quem estava aqui em cima, no topo da pirâmide? O Sapa Inca. Quem que era o Sapa Inca? O Sapa Inca era como se fosse um imperador também. Ele era visto como se fosse um deus. E aqui do lado dele, a Coia, que era a esposa dele. Então, quem estava no topo dessa pirâmide? Ele, o Sapa Inca, e a esposa, que era a Coia, ok? Aqui mais abaixo estavam os sacerdotes, os mamaconas, os sacerdotes, os chefes militares, tá? Olha ele aqui, tá vendo? Esse aqui era os mamaconas, ele tinha quase que a mesma função do sacerdote, mas ele era como se fosse uma função a mais, ele tinha uma posição social a mais que os sacerdotes, era como se fosse um grande auxiliador do Sapa Inca, tá? Os chefes militares, os governadores das províncias, então era dividido em províncias, era como se esses governadores administravam as pequenas aldeias, as pequenas cidades, e eles davam como se fosse um relatório para o Sapa Inca. Aí aqui embaixo vinha os funcionários públicos, entre eles soldados, artesãos e os comerciantes, e aqui embaixo vinha as famílias rurais. Aqui a gente percebe que não tinha escravos, perceberam? Então, ó, tinha as famílias rurais, que eram chamados de camponeses, e aqui já os funcionários públicos. Então, vamos ver quem que era esse povo, onde que eles moravam, aonde que era a localização geográfica deles. É a região da onde é os Andes. Então, a atual Peru, Bolívia, Colômbia, Chile e Equador. A economia era voltada para a agricultura, eles tinham um sistema de economia, de agricultura, que era em terraços, eles plantavam em degraus, nas encostas, tá? A monarquia era absoluta também, através do Sapa Inca. Eles acreditavam que o Sapa Inca era filho do deus Sol, por isso eles eram politeístas também. A principal cidade era Cusco, que era a capital do império.
e a questão da cultura. Então, eles eram politeístas, eles também tinham a prática do sacrifício humano, eles foram muito privilegiados na questão da matemática, da astronomia. Eles não tinham, olha a diferença, eles não tinham desenvolvido a escrita, tá? E eles tinham a prática de trabalhar com os metais, com ouro e prata, tá bom? E o fim dessa civilização deu-se por volta do ano de 1532 com Francisco Pizarro, tá? Então, olha só para não ficar dúvida. Os astecas, a sociedade deles se findou por volta do ano de 1520 com Hernán Cortés, certo? Aonde que era isso? Lá no México. Já os incas, que é o que a gente está falando agora, aonde que é a localização dele? Na região dos Andes, onde é o Peru, Bolívia, Colômbia, Chile e Equador. Mas quem fez destruir toda essa civilização? Na verdade, foram os espanhóis, mas através de uma pessoa que se chamava Francisco Pizarro. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles queriam, na exploração do ouro, na exploração das terras, expandir o território francês. O francês, espanhol, mas principalmente o espanhol, tá bom? Principalmente o espanhol. Agora, vocês vão observar o que, ó? A prof colocou algumas imagens aqui das principais cidades desses povos pré-colombianos. Aí tem Machu Picchu, Peru, e vocês vão observar, ó, tem outra cidade aqui, e vocês vão ver que tem várias outras, ó. Copán, Honduras, Tikal. Tikal foi uma cidade muito importante que tá lá na apostila, tá? Tem outra aqui que era Chan Chan Chan, que é no Peru, e assim por diante. Qual que vai ser a atividade de vocês? Vocês vão observar todos os slides, a prof vai mandar em slide também, além do videozinho, e vocês vão observar as cidades apresentadas nos slides, fazer uma pesquisa e responder no caderno a qual sociedade essas cidades apresentadas elas pertencem. Ou se elas pertencem ao povo Inca, o Maia ou Azteca. E qual que era a localização geográfica? A prof até falou. Se vocês prestarem atenção na explicação da prof no vídeo, a prof falou referente a cada uma delas, tá? E aí vocês vão fazer o módulo 9, exceto o em casa. O em casa vocês não vão fazer nessa aula, vai deixar para fazer na aula de terça-feira. Qualquer dúvida vocês vão chamar a prof no PV. E qual que vai ser o prazo para vocês entregar essa atividade? Lembrando que essa aula que nós estamos vendo isso aqui já é a 5ª aula. Então, vocês terão a parte da tarde para fazer essa pesquisa, o exceto em casa, e vocês têm o horário limite para me entregar até às 5 horas da tarde. MS, sempre, tá bom? É isso aí. E aqueles que conseguiram entender muito bem, aqueles que não, só me chamar no PV. Ok, pessoal? Beijo.